Bom dia, turma, tudo bem? Então, hoje a gente começa aí uma segunda parte do nosso conteúdo sobre o Renascimento, né? A gente começa aí falando sobre a Reforma, né? Vocês podem ver aí na página 80, então, do livro de vocês, tá? A gente vai começar, então, a falar sobre a Igreja em crise, né? Então, vamos começar aí uma introdução, então, falando sobre a Igreja em crise, tá? Uma coisa muito importante que aconteceu na cultura renascentista, que ela colaborou para espalhar um ideal de vida mais individualista, no qual o lucro era importante, né? O espírito crítico, de ampliação, de pesquisas científicas, fizeram com que a igreja, de maneiras diferentes, perdesse boa parte da influência que possuía anteriormente, né? Um segundo ponto aí, nesse processo que antecede, né, a reforma protestante, tem várias críticas ao clero, né? Uma das primeiras coisas, então, nesse contexto, é ao clero, né? Foi por causa dos erros cometidos, entre eles o fato de que muitos líderes da igreja, elas acumulavam riquezas, né? Ostentavam assim cerimônias luxuosas, estavam mais ligados a assuntos pessoais e políticos do que aos interesses religiosos, o que se manifestava então na indicação para cargos importantes na igreja, tá? Um dos papas aí que se destacou foi o Papa Leão X, que teve no cargo aí entre 1513 a 1528. Ele era da família Médici, né, o que a gente falou da aula passada, que governava Florença, então, na Itália, tá? Assim, toda a sociedade medieval europeia nesse período, nós temos, então, alguns pontos importantes, tá? Essa compra de cargos eclesiásticos, pessoas que acabavam assumindo funções religiosas sem nunca ou quase nada a entender do processo religioso. O ingresso dentro do sacerdócio despertava muito interesse, né? Pessoas muitas vezes sem vocação assumiam funções importantes na igreja, enquanto sua vida diária mostrava quão distantes eles estavam nos ensinamentos cristãos. E multiplicava-se assim escândalos, né? Alguma outra crítica ao clero, nós temos ali as relíquias, né? Eram utilizadas então na construções de catedrais, de igrejas, né? E esse dinheiro vinha na venda de materiais que eram considerados sagrados, né? Até fio de cabelos dos apóstolos, objetos utilizados por santos, eram variados os artigos que eram comercializados e apresentados como sagrados para uma população que tinha na igreja uma única esperança de salvação. Então, na Idade Média, havia aqueles que duvidavam da autenticidade dessas relíquias, né? Outro ponto importante nós destacar são as indulgências, tá? Que significava o perdão dos pecados, né? Para se livrar dos castigos do inferno, do purgatório, na qual chamavam, né? As pessoas pagavam uma indulgência e assim eles eram perdoados dos seus pecados, né? Quando fossem ao céu, né? A salvação também pelas obras, que indica então, através das próprias indulgências, né? Uma maneira de conseguir as bênçãos divinas, né? O acesso à Bíblia nesse período era muito restrito ao clero, as missas eram feitas em latim, né? Só quem entendia poderia estar nos cultos, ia nos cultos, mas só quem sabia latim entendia, né? A usura também, a alta cobrança dos juros, né? Que alguns comerciantes afeta, né? Toda a burguesia, né? Outras coisas que é questionada aos reis, a monarquia vai questionar isso, né? Dentro da própria monarquia, eles pedem, então, aí uma reforma que possa mudar também essa questão da igreja, né? Eles queriam uma mudança, né? Não achavam justo nessas coisas, então. Então, queriam mudanças, né? Reprimiam, mas a igreja não concordou com... Eles queriam propostas, né? Colocaram propostas, né? Para o clero, né? Mas o clero aí não aceita, né? Porque ia contra a ideia, né, que eles pregavam, né?
aí seria, gente, os antecedentes, para vocês terem aí uma noção, né? O que vai dar origem mais tarde, então, à Reforma Protestante, tá? Esse videozinho curtinho para vocês é os antecedentes, então, para vocês estarem entendendo aí a insatisfação que eles tinham, então, como que funcionava o andamento da igreja, tá ok? Até a próxima, então.